Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Subliminar. Eu sou Henrique Lima, sou hipnoterapeuta sistêmico, sou constelador familiar, practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, e sou um estudioso da mente humana. E eu sou o seu apresentador do programa Subliminar. O tema de hoje é um dos pedidos, uma das coisas que foram pedidas nos programas anteriores, quando eu peço sempre sugestões, foi para eu falar sobre a ansiedade. Como isso funciona na nossa mente, por que a ansiedade existe, para que ela serve e talvez principalmente como a gente lidar com isso, como a gente gerenciar a ansiedade. E é esse o tema do programa de hoje. Para a gente começar a falar, sempre que a gente vai falar de mente humana, sempre que a gente vai falar de funcionamento, da forma que a nossa mente trabalha, da forma que ela utiliza para nos proteger, eu sempre preciso começar de novo por um resumo sobre como funciona a nossa mente. Como eu sempre disse em todos os programas, tudo que eu vou explicar tem essa base. A base lá do primeiro programa de quando eu falo sobre o nosso subconsciente. Então, resumindo o que é o subconsciente, ele é a parte mais profunda da nossa mente. De forma didática, é a parte mais antiga do nosso cérebro, cuja última evolução foi há 6 milhões de anos. Toda aquela base cerebral, cérebro reptiliano mais o cérebro mamífero, consideramos tudo isso com o nosso subconsciente, e para separar o nosso consciente, toda a parte mais recente, evolutivamente falando, aquela parte que foi, cuja última evolução foi há cerca de 90, 100 mil anos. Toda a parte externa do nosso cérebro, o neocórtex, toda essa parte que envolve o nosso cérebro. Então separamos ali o subconsciente como sendo essa parte mais profunda, o irmão mais velho, e o consciente, a parte mais nova, mais recente, aquilo que fez com que nos diferenciássemos dos outros animais, das outras espécies humanas, e que fez a gente sobreviver, que fez a gente progredir. Lembrando, o consciente é toda a parte racional, nossa parte lógica, nossa parte que define o que é passado, presente e futuro, que nos traz essa separação, que faz a gente saber ali o que é passado, cujas experiências que aconteceram são passado, o que está acontecendo agora nos dá a nossa percepção de presente e nos dá a projeção de futuro. Além disso, a parte consciente ela vai justificar as ordens do subconsciente, porque quem manda na gente não é o consciente, é o subconsciente. Eu sempre vou estar falando isso. O nosso consciente ele vai justificar aquelas ordens. Nós somos seres emocionais com uma casquinha racional, e o nosso consciente acha que manda, mas quem manda na verdade é o subconsciente. O subconsciente é toda a nossa parte emocional. Sempre quando estamos falando de emoção, seja raiva, seja medo, seja felicidade, estamos falando ali do subconsciente. Ele que está gerando essas emoções. E de novo, as emoções são um termômetro para falar se algo é bom, se algo é ruim. É ele que vai gerenciar se eu devo me aproximar de alguém, se eu devo me afastar de alguém, se eu devo me aproximar de algo, se eu devo fazer algo ou se eu devo não fazer algo. Então, essa emoção é o subconsciente que gerencia, é ele que dispara cada uma das emoções. E indo um pouco mais a fundo, a principal função do nosso subconsciente, dessa nossa mente mais profunda, é fazer a gente sobreviver. E sobreviver não como Henrique aqui, não como você que está assistindo, mas sim como espécie. Nosso subconsciente pensa, sim, na gente, lógico, mas a principal preocupação é no coletivo, fazer com que a gente sobreviva como espécie. Sobreviva o suficiente para a gente procriar e que a espécie continue sobrevivendo. Principal função. Nessa última evolução de 90, 100 mil anos atrás, o nosso cérebro racional, consciente, ele começou a gastar muita energia do corpo, e esse gastar muita energia do corpo gerou uma preocupação ali no subconsciente, porque nessa última evolução nós morávamos nas cavernas, nas selvas, não tinha as facilidades que nós temos hoje, né? E daqui a pouco eu vou voltar de novo,
sempre na selva, seja na selva africana, onde as primeiras espécies, os primeiros Homo sapiens foram desenvolvidos. Então, partindo daí, esses primeiros homens tinham preocupações completamente diferentes, tinham necessidades completamente diferentes das que a gente tem hoje. Então eles precisavam se proteger, eles não tinham alimento com a forma fácil que nós temos hoje. Eles não tinham supermercado, não tinham iFood, eles tinham que necessariamente despender energia para caçar, para se proteger, para procriar. Então o gasto energético que eles tinham era muito elevado. Se, só voltando um pouquinho, nossa mente em repouso consome cerca de 20 a 30% da energia do corpo. Se eles gastassem toda a energia que eles têm pensando, eles não teriam energia para tudo que eles precisavam fazer. Então a mente subconsciente, a natureza em toda a sua sabedoria começou a fazer o quê? Tudo que aqueles homens faziam, repetiam, eram geradas programações para que aquilo ficasse automático, para que ele não precisasse pensar em fazer algo que ele fazia muito. E sempre o exemplo que eu trago aqui é dirigir, andar de bicicleta. De tanto você tentar fazer aquilo, em algum momento, aquilo num estalo, num gatilho, ele fica de forma automática. E você vai dirigir, você vai andar de bicicleta, sempre aquilo que você está fazendo, de uma forma fácil, simples e sem esforço consciente daquilo que você está fazendo. Então, primeiro, nossa mente precisa que nós sobrevivamos, a principal função dela é fazer a gente sobreviver. A segunda, ela começa a economizar energia, então começa a padronizar, começa a automatizar tudo que ela pode para economizar energia e para deixar essa energia para que aqueles homens pudessem caçar, pudessem procriar, pudessem se proteger. Tudo visando a sobrevivência. Além disso, essa parte da mente, como eu já comentei lá no começo, toda a nossa parte emocional está ali. E por que a nossa parte emocional está ali? Justamente porque, visando a sobrevivência também. Então é aquele termômetro, eu posso me aproximar, eu tenho que me afastar, eu tenho um animal ali, será que ele vai me fazer mal? Então gera um medo para que eu me afaste. Ou de um alimento gera ali uma felicidade para que eu me aproxime daquilo. Ou de um grupo que pode ser importante para a minha sobrevivência, gera um prazer para que eu me aproxime daquele grupo, para que eu fique perto daquele grupo. Então as emoções, sempre o termômetro. Além disso, as memórias de longo prazo também ficam ali. E as automações, as programações, como eu dei o exemplo de dirigir, ficam lá no nosso subconsciente. Em algum momento, quando é dado o gatilho, já existe aquela aprendizagem, simplesmente o subconsciente traz à tona aquela automação, aquela programação. E eu não tenho mais controle daquilo que eu estou fazendo, simplesmente eu faço sem pensar. Eu posso dirigir pensando no meu trabalho, cantando uma música que está tocando no rádio, conversando com a pessoa do lado, e o processo de dirigir de forma inconsciente, de forma subconsciente, ele está ali trabalhando sem que eu precise pensar naquilo. Então, esse é o resumo do nosso subconsciente, ok? Então vamos agora sim para o tema do nosso programa, a ansiedade. O que é a ansiedade para você? Você já pensou nisso? Você acha que a ansiedade é algo bom? Você acha que a ansiedade é algo ruim, que te prejudica ou que te protege? Como que você vê a ansiedade hoje? Talvez depois dessas explicações, talvez depois desse programa, você possa ver a ansiedade de uma forma diferente. Mas a ansiedade é uma proteção para a nossa sobrevivência. Basicamente, se você já teve uma crise de ansiedade, já se sentiu ansioso, você, de forma inconsciente, a ansiedade dispara alguns processos na nossa mente, e ali eu vou falar da amígdala, que é uma parte ali do nosso cérebro. Eu não vou entrar nessa parte de neurociência, mas não nesse programa, mas é a amígdala que dispara um sinal de perigo. Então, se eu me vi num sinal de perigo, e eu vou voltar lá na selva africana, para onde todo esse mecanismo foi de certa forma desenvolvido. Foi bem antes, tá? Mas vamos pegar os exemplos dali, algo mais, entre aspas, mais recente, 90, 100 mil anos, mas tudo bem. De forma biológica, isso é muito recente. Então, eu estou saindo com o meu grupo, estou saindo para caçar, porque eu preciso buscar alimento.
Então, de repente, num lugar que eu estou passando, vem um grupo de tigres, de predadores e acabam com metade do meu bando. Gera um medo muito grande e eu saio correndo daquele lugar e volto para onde eu me sinto protegido. Aquele medo passa e fica tudo bem. Então, na próxima vez que eu for sair com o resto do meu bando, eu preciso sair de novo para caçar. Eu não posso ficar lá enfurnado, porque eu não vou pedir iFood, não tem como, não existe. Então, eu vou sair de novo para caçar, porque eu tenho essa necessidade. Se eu tenho que passar naquele local em que aquele grupo de tigres acabou com metade do meu bando, na hora que eu chegar ali perto, a minha mente ela vai começar a gerar um dispositivo para que eu fique ligado, porque algo pode acontecer ali. Ela já tem uma experiência prévia do que aconteceu. Então, gera-se ali uma emoção de medo, essa emoção de medo engatilha um processo de proteção. O que é esse processo de proteção? A ansiedade. Então, tudo que não é necessário naquele momento, seja digerir alimento, não é necessário, procriação naquele momento não é necessário. O que eu preciso naquele momento? Eu preciso estar preparado para lutar ou para fugir. Então, o nosso cérebro tem um mecanismo, isso nos animais também você pode observar, porque a gente está falando lá do nosso cérebro mamífero, do nosso subconsciente. Ele tem todo um dispositivo que ele nos prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir. E como funciona isso? Ele desliga tudo aquilo que não é necessário, seja a gente não precisa, como eu estava falando, não precisa digerir, não precisa procriar. Então ele desliga a produção de saliva, ele desliga todo o processamento no estômago, ele desliga qualquer necessidade sexual, qualquer prazer sexual, ele desliga todos esses mecanismos e começa a bombear sangue para as extremidades, para os braços, para as pernas. Ele começa a focar o nosso olho naquilo que talvez seja perigo. Então ele começa, nosso olho, toda a visão periférica, ele afunila aquilo, porque eu não preciso da visão periférica naquele momento, então eu preciso procurar onde está o perigo. Ou se eu estou vendo ali um tigre, nesse exemplo, eu estou afunilando naquele tigre, porque é ali que está o perigo, eu preciso ver o que ele vai fazer. E a partir daí, eu posso tomar a decisão, e meu subconsciente que vai tomar essa decisão, se eu vou lutar ou se eu vou fugir. E se eu for fugir ou se eu for lutar, eu já estou com meu corpo preparado para isso. Toda a minha energia está voltada para lutar ou para fugir. Meu cérebro interpreta ali que o tigre é mais forte que eu, então eu tenho que fugir. Então ele gera toda a adrenalina, toda aquela energia, toda aquela força para que eu tenha essa energia para sair correndo dali. E eu simplesmente não penso, simplesmente eu saio correndo e vou e me protejo. Na hora que eu chego, que minha mente, meu cérebro percebe que eu estou num lugar seguro, simplesmente todos aqueles processos se desfazem. Ele volta a digerir alimento, volta a ter todas as necessidades sexuais normalmente, volta tudo ao normal. Para de mandar sangue apenas para as extremidades, a minha visão volta ao normal e tudo volta ao normal. Nossa mente aprendeu a trabalhar assim e foi muito útil. Nós só estamos aqui porque a mente aprendeu dessa forma. Até engraçado, recentemente tive um cliente, um paciente, que comentou, falou, nossa, mas eu acho isso muito burro da nossa mente, por que ela faz isso? Né? Lá foi importante. Nossa mente se desenvolveu 90, 100 mil anos atrás, onde a nossa realidade era totalmente diferente. Biologicamente, 100 mil anos não é nada para a natureza. E mesmo que fosse, mesmo que a natureza demorasse 1000 anos para ir mudando a nossa mente, quanto a nossa mente mudou nos últimos 10 anos? Nosso ambiente, quanto o nosso ambiente mudou nos últimos 10 anos, nos últimos 100 anos, nos últimos 1000 anos. Mesmo que tivesse mudado, já seria completamente diferente. Então ela leva um tempo para fazer qualquer tipo de evolução. Sendo assim, nossa mente está adaptada para aquele modelo. Só que o que a gente tem na mente, o nosso cérebro, o mecanismo, e eu falo isso em todo o programa também, desculpa se eu estiver sendo repetitivo, a mecânica do nosso cérebro, do jeito que ela funciona, é a mesma coisa 100 mil anos atrás. Funciona do mesmo jeito. Esses dispositivos que estão em qualquer animal, se você observar os animais
em processo de luta ou fuga, estão ocorrendo os mesmos processos fisiológicos. E quem faz isso, nós humanos, chamamos de ansiedade. Ok? Então, para isso que serve a ansiedade. Ela serve para nos proteger e ela fez isso muito bem. Temos que ser gratos à ansiedade por esse mecanismo da nossa mente nos fazer sobreviver até hoje. Só que, qual que é o problema? Muita gente, já ouvi até algumas pessoas falando que nosso cérebro é bugado por causa disso, o exemplo lá do meu cliente, do meu paciente. Só que o que acontece? Lá na selva, lá nas cavernas, lá nos primórdios da humanidade, isso era extremamente útil e a realidade era outra. Então, percebe que ali uma emoção de medo que engatilha a ansiedade, isso continua funcionando da mesma forma. Só que qual que é o problema hoje? Nós temos um hiperestímulo em tudo que fazemos, em tudo que vemos. Quando estamos vendo redes sociais, muitas coisas ativam esse gatilho de medo. Muitas coisas ativam um gatilho de preocupação. Lá na selva eu não tinha boleto para pagar, eu não tinha preocupação com o trânsito, preocupação com o trabalho, preocupação com se eu vou ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês, preocupação com a prova na escola, com o vestibular, qualquer tipo de pressão. Não tinha isso. Só que hoje isso está cada vez mais hiperestimulado. E qual que é o problema disso? Isso vai ativando a ansiedade, ativando. Lá no exemplo que eu dei, na hora que eu estava ansioso para passar naquele lugar, que eu sabia que tinha tigres, depois que eu passava, ou depois que eu corria, que eu fugia, aquilo voltava ao normal, voltava ao equilíbrio, e isso ficava por muito mais tempo. Hoje eu saio de casa, eu tenho medo se eu vou ser assaltado na rua, eu tenho medo se eu vou voltar, eu tenho medo de qualquer barulho mais alto, isso fica ativando a ansiedade. E a nossa mente, o nosso cérebro, como que ele aprende a automatizar processos? Lembra que eu expliquei lá no começo como a nossa mente funciona? O processo de dirigir. Quanto mais você dirige, a mente fala, opa, esse processo está sendo repetido muitas vezes. Vou gerar uma automação para que isso fique automático, para que eu gere uma programação, para que não precise pensar naquilo. Da mesma forma, de tanto sentir medo e de tanto ali gerar aqueles processos de ansiedade, o que isso indica para a mente? Opa, essa emoção de medo que está disparando essa ansiedade, que está gerando essa ansiedade, está acontecendo muitas e muitas vezes. E a mente percebe que essa ansiedade está nos protegendo. Porque não importa o que a mente subconsciente, ela não julga se algo é bom ou ruim, julga a sobrevivência. Então, ela percebe que todos aqueles processos funcionaram. A pessoa está viva. Vou pegar o meu exemplo. Estou vivo. Então, aquele processo de ansiedade funcionou. Então, toda vez que gerar emoção de medo, eu gero ansiedade, está funcionando. Então, o que eu vou fazer? Vou automatizar esse processo. Então, cada vez mais, isso vai ficar cada vez mais forte, porque visa a sobrevivência. Já falei muito de sobrevivência aqui, mas é o principal fator da nossa mente subconsciente. Então, vou gerar isso toda vez que gerar medo, vou gerar ansiedade. E eu percebi que quanto mais eu aumento, mais eu fico protegido. Então, a mente em algum momento começa a gerar uma ansiedade disfuncional. Ela começa a gerar ansiedade muito grande e pode até gerar uma síndrome do pânico. De novo, para a mente ela não julga se isso é bom ou ruim, ela julga que isso está funcionando para a sobrevivência e causa vidas disfuncionais, ansiedades disfuncionais que prejudicam a nossa vida no dia a dia. Só que para a nossa mente ela está nos protegendo. Ponto. Dessa forma que existem as ansiedades, existem as síndromes do pânico, esse processo de repetição. Agora, como a gente pode gerenciar tudo isso? Então, primeiro eu vou falar sobre o gerenciamento, como a gente pode trabalhar algumas técnicas que melhorem esse processo de ansiedade. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a hipnoterapia, como que a hipnoterapia pode reeducar a mente para que isso não aconteça mais, para que a mente entenda que esses processos disfuncionais foram úteis em alguns momentos, mas hoje não são mais.
Então, primeiro, alguns mecanismos de gerenciamento, tá? Sempre quando eu falo mente consciente, mente subconsciente, talvez um meia-culpa aqui, geralmente eu não falo do corpo, tá? A gente tem a tendência de separar corpo e mente, mas se a gente estudar a fundo, corpo e mente, eles se entrelaçam, é como se fosse uma coisa só. Então, a mente gera estímulos para o corpo, e o corpo lê esses estímulos que a mente está mandando. Da mesma forma, ao contrário acontece. O corpo gera estímulos que a mente vai interpretar aquilo. Então, é um processo de feedback, é um ciclo de feedback, tanto corpo para mente e mente para corpo. Eles sempre estão se conversando como se fosse uma coisa só, ok? Então, quando eu começo a gerar dispositivos físicos, eu estou indicando algo para a mente. Por que a respiração é tão importante para o processo de ansiedade? Se eu sei que eu estou, sei lá, num churrasco de família e eu começo a gerar essa ansiedade, eu não entendo por que está vindo essa ansiedade. E por que a gente não entende? Antes de entrar até em corpo e mente, uma coisa que eu lembrei aqui, estava nas minhas anotações e eu acabei pulando. O nosso subconsciente, ele está processando milhares de informações por segundo, enquanto o nosso consciente está pegando uma fração disso e tendo consciência de uma fração dessas informações. Tem um pesquisador que ele meio que equilibrou isso, fez umas análises e equilibrou isso, deixa eu pegar uma palavra mais correta, ele traduziu isso em bits de computador, para a gente poder comparar e ter uma noção da diferença. O nosso consciente ele processa cerca de 45 bits de informação por segundo. O nosso subconsciente ele processa cerca, nesse mesmo segundo, 11 milhões de bits de informação. Ou seja, o que o meu subconsciente está captando aqui é absurdamente maior do que o que o meu consciente está processando. Então eu estou aqui olhando para a câmera, olhando para a luz, mas meu subconsciente ele está processando tudo que está acontecendo em volta. Se passar algo correndo ali, um vulto, por exemplo, meu subconsciente já vai ter processado isso, mesmo que conscientemente eu não vi aquele vulto, eu não vi aquela movimentação. Então isso é muito importante, porque eu posso estar lá num churrasco, conscientemente eu estou lá conversando com meus amigos, mas meu subconsciente pode pegar uma fração de uma informação e considerar que aquilo é perigoso. E gera ali um processo inconsciente de medo que dispara uma ansiedade e que pode estar de uma forma tão extrema que faz com que eu queira sair correndo dali. Posso estar no meu quarto, posso estar na minha casa com meus amigos, com meus familiares e gerar uma ansiedade muito forte. E eu não entendo por que isso está acontecendo, mas isso está acontecendo porque meu subconsciente captou algo de perigoso, mesmo que seja mínimo. Gera um medo e o medo dispara o quê? O que a mente automatizou? Na hora que eu gero aquele medo, mesmo que seja mínimo, a mente fala, opa, já sei o que fazer, já sei como proteger essa pessoa, vou gerar uma ansiedade. E aquilo cresce toda vez e teoricamente vai piorando cada vez mais, porque a mente vai aprendendo e vai reforçando aquele comportamento, vai reforçando aquela automação. Por isso que a gente não tem controle, por isso que a gente não tem mesmo percepção ali do que está acontecendo, porque nosso subconsciente está captando milhões de bits de segundo de informação e processando tudo isso de forma subconsciente, de forma inconsciente. Ok? Então, voltando lá para algumas técnicas para a gente gerenciar, eu estava falando lá de mente e corpo. Quando o nosso corpo, quando eu começo a gerar, por exemplo, que eu começo a perceber uma ansiedade vindo, e eu começo a perceber que algo está errado, e eu sei que eu estou num lugar conscientemente, eu sei que eu estou num lugar seguro, a gente pode usar algumas técnicas de respiração. Porque essa técnica de respiração vai desacelerar, porque a ansiedade vai acelerar a respiração, vai fazer todo aquele processo que eu já falei lá atrás, para que eu lute ou fuja. Mas se eu estou num lugar que conscientemente eu sei que está tudo bem, eu posso usar esse mesmo mecanismo para reverter isso naquele momento. Então, na hora que eu começo a sentir a ansiedade, eu começo a fazer processos de respiração para acalmar
acalmar a minha respiração. E essa respiração mais calma vai mandar uma informação para o meu cérebro, para a minha mente, que opa, peraí, pode ser que está tudo bem. Aquilo que eu percebi que era perigoso não é, porque o corpo não está demonstrando isso. Então, a primeira técnica que eu queria mostrar para vocês é uma técnica que eu já usei muitas vezes, para mim, assim, extremamente eficaz. É uma técnica de respiração que eu vou inspirar todo o ar que eu puder, encher os meus pulmões e segurar o tempo que eu mais conseguir. Depois que eu segurar, eu vou soltar todo o ar, soltar tudo, esvaziar o pulmão e de novo segurar o tempo que eu puder. E lógico, primeira dica, muito importante, não vá fazer isso apenas quando você tiver uma crise de ansiedade, porque na hora você não vai conseguir pensar nisso. Isso é algo que deve ser treinado. Se eu sei que eu tenho uma crise de ansiedade em algum momento, ou que eu estou tendo isso de forma mais recorrente, quando eu estiver bem eu vou treinar essas técnicas. De novo, para automatizar o meu cérebro a saber o que fazer nessa hora. Porque às vezes eu posso entrar nessa ansiedade e simplesmente eu não vou lembrar de fazer isso. Então, primeira dica, treine antes das crises, treine antes de você utilizá-la. Então, vou fazer aqui. Isso vai fazendo até você se sentir mais calmo. Eu não sei se vocês percebem, mas eu já me sinto mais relaxado só de fazer isso 2 vezes. Talvez por eu sempre fazer, sempre treinar isso, ser uma coisa muito reconfortante para mim. Isso, minha mente já percebe que está tudo bem e que eu posso relaxar e que eu posso me acalmar. Então, essa técnica é muito, muito eficaz. Eu tenho outras técnicas no meu Instagram, então se você tiver curiosidade vai lá dar uma olhada. Tem uma outra técnica também que eu tenho no Instagram, que é você se deitar e começar a olhar qualquer objeto. Foca em um objeto e começa a descrevê-lo. Então aqui eu estou vendo o celular da marca Samsung, ele tem 3, como se fossem 3 câmeras, ele tem um cabo no microfone, está num tripé, o tripé é prata com preto, e eu vou falando, pode ser até em voz alta. Depois eu terminei de descrever todo aquele objeto e vai percebendo a sua respiração melhorando, sua respiração se acalmando. Eu estou olhando aqui uma luz, que ela está também num tripé, ela é preta, só que a luz é branca. E você vai percebendo aquilo acalmar. Que tudo isso, seja a respiração, seja esse foco concentrado, está dizendo para minha mente. Está dizendo que ali está tudo bem, que não tem nenhum perigo ali. Então a mente vai se acalmando porque ela percebe o corpo se acalmando e ela percebe que está tudo bem ali. Então essas técnicas, essas técnicas de respiração são muito úteis nesse processo. Para quê? Para acalmar uma crise de ansiedade. Essas técnicas de respiração não vão tratar, ok? Que isso fique bem claro, é para você utilizar em momentos específicos. O que melhora os processos de ansiedade? O que a gente pode trabalhar sem ser medicamento, sem ser nenhum tipo de tratamento? A meditação, você vai ter um autocontrole, um autogerenciamento melhor daquilo que você percebe, daquilo que você entende. A auto-hipnose, quando a gente fala meditação, auto-hipnose, a gente pode considerar a mesma coisa. Qual que é a diferença da auto-hipnose? A auto-hipnose é algo mais focado, você vai com um objetivo mais direto naquilo. Se você quer conhecer a auto-hipnose, os benefícios da auto-hipnose, eu recomendo que você conheça. Vou deixar o link também no Instagram, tem um link no meu site. Eu tenho um curso de auto-hipnose gratuito, auto-hipnose básica, onde você vai entender todos esses processos da mente, vai poder praticar auto-hipnose, tem áudios de auto-hipnose e você vai poder ver os benefícios que ela te traz no dia a dia. Um autoconhecimento muito grande e uma autoprogramação da nossa mente. Exercício físico é algo muito importante também, porque enquanto você está fazendo exercício físico, você está focando em algo específico, você está gerando
bons hormônios para o corpo, e o corpo vai, mesmo que o corpo fisicamente ele está cansado, ele gera processos internos muito positivos, que ajudam a diminuir os processos de ansiedade. A alimentação também é muito importante. Então, você tendo o corpo são, a sua mente sã, seja com a meditação, com a auto-hipnose, com leitura, uma coisa puxa a outra. Se eu trabalhar só a mente e esquecer o corpo, eu vou ter problema. Se eu trabalhar só o corpo e esquecer a mente, também. Porque a gente está pegando uma parte do todo. Não adianta eu trabalhar 50% muito bem e os outros 50% esquecer. Então, manter esse equilíbrio de corpo e mente é muito importante, tanto para a ansiedade como qualquer transtorno mental, qualquer problema que a gente pode ter de qualquer tipo desses gatilhos. Ok? Então, trabalhe a auto-hipnose, conheça a auto-hipnose, trabalhe a meditação, trabalhe seu corpo, trabalhe sua mente. Agora eu queria entrar um pouco na hipnoterapia. Para quem, como eu falei lá no início, eu sou hipnoterapeuta sistêmico. E os processos terapêuticos em si, para quem tem crises de ansiedade, são extremamente necessários. Por quê? Para ensinar a mente, para reeducar a mente que aquele dispositivo de ansiedade extremo não é tão importante, não é tão mais necessário em momentos em que está tudo bem. Então é um processo de reeducação, de ressignificação. Seja a terapia comportamental, a psicologia clássica, qualquer processo terapêutico é muito importante. Em alguns momentos até o psiquiatra para trazer remédios para que você consiga pelo menos passar pelos processos terapêuticos. Então todo esse processo é muito importante. Agora, falando da minha área, da hipnoterapia, é onde a gente consegue, de uma forma extremamente eficaz, chegar na causa, onde a mente aprendeu a sentir aquela ansiedade. E com a hipnoterapia a gente consegue, de uma forma muito direta, muito rápida, muito eficaz, chegar na causa do problema, chegar na emoção que gerou aquela aprendizagem, que gerou a automação. A gente trabalhando, e sobre hipnoterapia em si eu vou falar num próximo programa, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é que a hipnoterapia consegue sim chegar naquele momento em que houve aquela aprendizagem, que houve aquela automação, e ressignificar, reeducar a mente, indicar para a mente que aquele processo não é mais útil, não agora que muito provavelmente aconteceu aquela aprendizagem numa percepção distorcida, geralmente numa percepção de criança. E essa percepção, hoje com a cabeça de adulto, com novos recursos, a gente entende que aquilo não é mais útil. E a mente entende que esses gatilhos de ansiedade disfuncional, de crises, de síndrome do pânico, não são mais úteis. E quando gera aquele medo, gera uma ansiedade no nível normal, que não vai causar disfunção na minha vida. Então, se você tem ansiedade, crises de ansiedade, síndrome do pânico, procure um hipnoterapeuta. No meu Instagram, no meu site, tem muita informação sobre isso. Tá? Ansiedade é uma das coisas que eu mais trato no meu consultório e também que eu mais tenho bons resultados com os pacientes. Assim, a gente vê a mudança na vida da pessoa e é algo muito gratificante, e ver a velocidade que isso acontece. E de novo, não estou falando que outras terapias são ruins, são objetivos diferentes, são percepções diferentes, cada pessoa se adapta melhor a um tipo. Mas de novo, se você quiser conhecer a hipnoterapia, no meu Instagram, no meu site, em todas as minhas redes sociais tem muita informação, ok? Então o programa de hoje é isso. Se você tiver dúvidas, quiser me mandar, manda por direct, manda aqui no YouTube, manda lá na TV Inspirar, que eu vou respondendo conforme eu posso, beleza? Todo fim de programa eu trago um livro, e hoje, dessa vez, eu não esqueci. O livro que eu queria trazer hoje é esse do Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. É um livro que traz muita informação, ele traz de uma forma bem didática, uma didática um pouco diferente daquilo que eu passei aqui, porque eu tenho minha forma de explicar, ele tem a dele, e ambas são válidas, mas é muito, muito legal a forma que ele traz, explicando tudo isso que eu expliquei. E eu indico esse livro para, se você quiser se aprofundar mais nesse tema,
É um livro muito legal, beleza? Então, vou ficando por aqui, agradeço a sua participação. Se você tiver sugestões de próximos programas, de temas, se tiver feedbacks, o que eu estou fazendo bem, o que eu estou fazendo mal, como eu disse no outro programa, eu estou aprendendo ainda e tudo que vier de vocês é muito importante para mim. E eu vou ficando por aqui nesse programa subliminar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.